pessoal, boa tarde, meu nome é Marcos Pimenta, eu sou orientador do estudante de doutorado Bruno Ricardo Carvalho, que ganhou o prêmio de melhor tese na área de física da CAPES esse ano. E como o Bruno já não está mais aqui trabalhando na UFMG em Belo Horizonte, onde a gente fez as medidas, ele já é professor no Rio Grande do Norte, eu vou apresentar aqui o nosso laboratório. Bom, isso aqui é um laser, né? E o que a gente estuda nesse laboratório é o seguinte: a gente joga o laser numa amostra qualquer, a amostra absorve aquela luz e remite aquela luz. E aquela luz que o material remite conta informações sobre o tipo de material, sobre as propriedades do material, sobre os átomos, sobre os elétrons. E uma coisa que a gente faz aqui muito interessante é que a gente pode mudar a cor do laser. Por exemplo, vocês estão vendo ali o laser que é azulado, eu posso, estou movendo aqui, isso aqui eu estou mudando a cor. Vocês estão vendo que eu tenho um laser agora esverdeado, verde, olha, esse já é bem verde, outra cor de verde, um já mais amarelado, e essa aqui é uma cor amarela, por exemplo, e essa aqui vai ter ainda uma cor, uma linha vermelha, tá certo? Vamos lá. Bom, então o que a gente faz aqui nesse laboratório é mudar a cor do laser, julgar a luz do laser no material e depois analisar como que aquela luz, como que ela traz informações. Então agora vamos passar por aqui, eu vou mostrar para vocês essa parte do aparelho. Aqui é um microscópio no qual a gente coloca a amostra nessa posição e a luz do laser vem pelo microscópio, a amostra absorve aquela luz e ela mesmo remite a luz, e a luz que ela remite é coletada pela própria objetivo do microscópio, que joga a luz aqui para dentro, que é um espectrômetro. Isso aqui é um triplo espectrômetro. Então o que ele faz? Ele separa as diferentes componentes do espectro e faz um espectro que, depois de passar por esses três monocromadores, essas três redes de difração, é coletado aqui numa câmara CCD e a gente vê o espectro aqui no monitor. Então daqui a pouco a gente vai passar para outra sala ali que eu vou mostrar para vocês uma experiência que está sendo feita agora. Bom pessoal, então aqui é um outro equipamento que é parecido com aquele que eu mostrei também para vocês, que é um espectrômetro Raman, que é essa técnica que foi dado o nome de Raman em função do físico indiano que descobriu esse efeito, o efeito Raman, em 1928. Então, basicamente, vocês estão vendo a experiência em andamento, tem uma amostra que está sendo colocada aqui, tem esse laser vermelho, a luz está incidindo através do microscópio nessa amostra, o próprio microscópio está coletando essa luz que o material remite e está julgando para aquele espectrômetro, e aqui vocês estão vendo aqui na tela do computador o espectro, e esse espectro é como se fosse a impressão digital dessa amostra que está sendo estudada. Bom, esse tipo de técnica permite a gente estudar qualquer tipo de amostra, mas o nosso interesse atual no laboratório são os chamados cristais bidimensionais, que tem uma dimensão apenas, tem uma espessura atômica. E esse foi o assunto da tese de doutorado do Bruno Carvalho, onde ele estudou um novo tipo de material bidimensional, que é o chamado disulfeto de molibdênio, ou molibdenita, que é um material bidimensional que é semicondutor e ele tem uma propriedade muito interessante, que você sabe que os elétrons têm várias propriedades, a gente usa as propriedades dos elétrons para fazer dispositivos, né? A eletrônica é feita a partir das propriedades dos elétrons. Agora, os elétrons podem ter também magnetismo, pode ter o spin. Então você aproveita essa propriedade do elétron, que é o spin, para fazer dispositivos da chamada spintrônica. No caso desses materiais bidimensionais, especialmente o disulfeto de molibdênio, os elétrons ficam em vales diferentes, tá certo? Vales diferentes, e você pode usar a propriedade do vale daquele elétron para, inclusive, desenvolver dispositivos da chamada valeitrônica, né? Que é uma coisa muito nova. E o trabalho do Bruno, entre outras coisas, a gente conseguiu estudar através do espalhamento Raman ressonante, mudando a cor do laser, como que era o comportamento desses elétrons dentro desses vales
e como que o elétron podia sair de um vale e ir para um outro vale através de um fônon, né? Então, um fônon é o quanta da vibração do material. Então, no fundo, o que a gente conseguiu estudar nesse material foi o comportamento dos elétrons, dos fônons, da interação entre os elétrons e os fônons e dessa propriedade dos elétrons estarem localizados em diferentes vales. É isso. Boa tarde, meu nome é Bruno Carvalho, sou professor do Departamento de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e estou aqui hoje para falar sobre a minha tese de doutorado, no qual recentemente ganhou o Prêmio CAPES de Teses 2018. Na minha tese de doutorado, o que eu basicamente fiz foi estudar as propriedades eletrônicas e vibracionais de um material bidimensional chamado de disulfeto de molibdênio, conhecido como MoS2. Esse material ele pertence a uma classe de famílias, uma das classes de famílias bidimensionais, conhecido como dicarbogeneto de metais de transição, e eles possuem propriedades, esse material possui propriedades ópticas interessantes, como um gap na região do visível, uma transição eletrônica na região do visível. O que fizemos na primeira parte do trabalho foi mapear a estrutura eletrônica através de fônons, de vibrações, utilizando fônons de primeira ordem nesse caso, onde obtemos informações sobre o acoplamento elétron-fônon no material. Demonstramos nesse trabalho, foi publicado na Physical Review Letters, que existe uma dependência de simetria do acoplamento do elétron com o fônon. Uma segunda parte do trabalho foi focar no processo de dois fônons, que é um processo conhecido como dupla ressonância, e também um processo como um fônon mais um defeito que participa, que media o processo de espalhamento do elétron. Nessa segunda parte, fomos capazes de demonstrar que ao variar o comprimento de onda do laser, ou seja, variamos a cor do laser em uma região através dessa estrutura eletrônica do material, vimos que algumas dessas bandas, alguns picos ramantes, eles em realidade dispersam quando você varia a energia. Esse trabalho foi publicado no ano passado na Nature Communication e ele foi basicamente um trabalho onde explicamos o processo de dupla ressonância em MoS2 que estava em aberto por mais de 30 anos na literatura. Bom, muito obrigado.